Olá, crianças, tudo bem? Semana começando, que Deus nos abençoe e tenhamos uma semana maravilhosa. Hoje é nossa aula de língua portuguesa. Iremos trabalhar da página 6 à página 11 da apostila, ok? Página 6, título: Viva a diferença. Observe as imagens, observe esse título e imagine sobre o que a gente vai trabalhar. Depois, na próxima página, crianças como você. Então tem várias imagens de crianças e algumas perguntas, né? Observe as imagens e em seguida leia o título. O que ela quer dizer? O título desse caderno é Viva a Diferença. Como você entende essa expressão? O que significa viva a diferença ou as diferenças? Depois vocês vão para a próxima página. Olha lá, eu e o outro. Então, para iniciar, observe o texto que você vai ler. Como são chamados esses textos, como este? Então, esses textos do Cebolinha e da Turma da Mônica. Como chama esse tipo de texto, esse tipo de história? O que você sabe sobre os personagens que aparecem no texto? Caracterize-os. Então, eu sei que um personagem, o Cebolinha, ele é um menininho que tem um cabelinho espetado, ele fala as palavras trocadas e tal, tal, tal. Tem o Cascão é assim, é assim, é assim. Então você vai caracterizar os personagens. Depois você vai para a página das atividades agora. Então, interagindo com a história em quadrinhos. Então você vem aqui, olha lá, numere os quadrinhos da página anterior de 1 a 8. Observe agora essa sequência de quadros. Então aí você vai ter 3 sequências, tá? Reconte o que é narrado nos quadrinhos. Então você vai falar o que está acontecendo aí, tá? O personagem vinha andando, de repente caiu, seus amigos deram, você vai contar, tá joia? Esses 3 quadros. Com a letra A. Na letra B, qual a reação do Cascão e do Chaveco apresentada no último quadrinho? Qual foi a reação? Volte à história em quadrinhos para responder a questão. Então, se você não entendeu, você volte e observa, tá? Qual a reação do Chaveco e do Cascão? O que eles pensaram? C. Que elementos ajudaram você a responder as questões anteriores? Quais elementos? O texto escrito, as imagens, os dois, só um, tá? Mas é só oral essa. E a letra D, na história em quadrinhos, há poucas palavras escritas. Texto verbal, né? Texto verbal é a palavra escrita. Mesmo assim, você consegue entender perfeitamente a história. Explique sua resposta. Então, tem pouca parte escrita. Tem muitas imagens. Mas você consegue entender a história, né? Por quê? Então, você vai falar porque as imagens ajudam, tal, tal, tal. Próxima. A 2. Observe o quadrinho. Então, olha esse quadrinho, tá? O Cebolinha. Em cima da cabecinha dele tem uns risquinhos. Do lado da orelha tem tipo umas ondinhas. Então, observa bastante isso. O que acontece nele? Escreva a cena explicando o sentimento manifestado pelo personagem Cebolinha. Então, o Cebolinha está atento por isso, por isso. O Cebolinha está assustado porque aconteceu tal coisa. Volta a imagem, volta a história em quadrinhos, observa. Aí você vai pegar qual é o sentimento que ele está sentindo. B. Apesar de não haver texto escrito no quadrinho, certamente algum elemento
visual, né, ou alguns elementos visuais ajudaram você a responder o item anterior. Quais? Aí você vai ver aqui, né? Até falei, se você prestar atenção, você faz. Além da sequência de acontecimentos contados quadro a quadro, uma história em quadrinhos utiliza onomatopeias e muitos recursos visuais. De acordo com o contexto, explica o significado dos recursos exemplificados a seguir. Então ele está mostrando aí, ó. Onomatopeia são como se fossem esses barulhinhos aí, ó. Aqui, zupt, ele está representando alguma coisa. Pof, aconteceu mais alguma coisa, tá? Então você vai observando isso. Aquelas imagens do braço dele sacudindo, depois aquele furacãozinho na cabeça dele, a nuvem de remorso, tá? Então você vai explicar o que seria isso, o que significa. Aí você coloca nessas línguas. Então você vai colocar pof, está representando tal coisa. Zupt, quando ele escorrega na casca de banana. Tal. Aí você vai falando. Explique o desfecho da história, o final da história. O que aconteceu? Fim. Então o que acontece? Qual que será? O que vai vir aí? Daí para frente, o que acontece? Pensa e responde. A última, marca a opção mais adequada. O objetivo principal do texto, tá? Dessa história em quadrinhos. Qual que é? Aí você vai assinalar a opção mais adequada. Então, uma opção só, tá? Mais correta. Depois, vocês vão para o caderno. Faz o cabeçalho, com o nome e tal. Anota o que a gente trabalhou, tá? Língua portuguesa, apostila 2, coloca esses títulos e as páginas que foram trabalhadas. Depois, tabuada do 1 ao 5. Escreve por uma linha e vai fazer a tabuada do 1 ao 5. Tá joia? Então, não tem segredo. E qualquer dúvida me chame. Beijos, fique com Deus.